E aí, pessoal, vamos mergulhar num tema que é decisivo em provas e concursos: a relação entre dados sensíveis, sigilo médico e o que a lei diz sobre tudo isso. Entender essa dinâmica é o que pode garantir aqueles pontos cruciais para a aprovação. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar pela base, entender o dilema, analisar as exceções e, mais importante, fechar com um guia prático para não cair em nenhuma pegadinha. Preparados? Vamos lá! Para começar, a gente precisa ter o fundamento bem sólido. Afinal, o que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, considera tão importante a ponto de criar uma categoria especial de proteção? A palavra-chave aqui, pessoal, é sensível. Para a lei, um dado é sensível se ele pode abrir porta para discriminação. Pensa comigo: saúde, religião, opinião política. O raciocínio é simples. Se aquela informação pode ser usada para gerar algum tipo de preconceito, então pronto, é um dado sensível. Olhem bem para essa lista. Esses são os exemplos que as bancas simplesmente adoram cobrar. Não vão perguntar o óbvio, eles vão criar um caso prático envolvendo, sei lá, um exame de DNA ou o uso da digital num sistema. E a pergunta vai ser: isso é um dado sensível? A resposta? Sim, é sempre sim. E é exatamente por isso que esse assunto cai tanto, viu? Especialmente para carreiras de direito, medicina legal e carreiras policiais. Dominar proteção de dados não é mais um diferencial, é o básico do básico para quem está na disputa. Agora a gente avança para o centro da questão, o dever de sigilo do médico. Um pilar da profissão, mas que tem suas complexidades, principalmente quando a gente olha para o Código Penal. Muita atenção nessa expressão, sem justa causa. Todo o debate sobre sigilo profissional no Brasil, toda a discussão, gira em torno do que significa ter ou não a justa causa. É aqui que a teoria encontra a prática e que as provas separam quem realmente entendeu a matéria. E aqui está a primeira grande armadilha de prova. No Brasil, o sigilo profissional não é absoluto, ele é relativo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode ser quebrado sim. A questão central é quando. E a resposta, de novo, vai estar sempre na tal da justa causa. Então, vamos detalhar isso. Vamos ver as situações exatas em que um profissional não só pode, como às vezes tem a obrigação legal de quebrar o sigilo. Então, o que seria essa justa causa no dia a dia? A lei não traz uma lista fechada, tipo item 1, 2, 3, mas ela aponta as situações principais que precisam estar na ponta da língua para a prova. Memorizem estes 3 pilares, ok? Primeiro, dever legal, ou seja, a lei manda fazer, como notificar uma doença contagiosa. Segundo, risco a terceiros, para proteger outras pessoas de um perigo real e iminente. E terceiro, ordem judicial. Se não se encaixar em um desses, a regra geral é o silêncio. Certo. E como fica a conversa entre esses mundos diferentes? A LGPD, o Código Penal, o Código de Ética, como tudo isso se encaixa? Pensa assim, ó, uma norma não anula a outra, elas se somam. A LGPD foca no o quê, ou seja, no dado. Ela dita as regras sobre como coletar, guardar e proteger a informação. Já o Código Penal e o de Ética olham para o quem, para a conduta do profissional. Uma coisa é punir o vazamento do sistema, outra é punir o profissional que abriu a boca quando não devia. E com tudo isso em mente, a gente chega na parte mais estratégica: como não cair nas pegadinhas clássicas que as bancas preparam sobre esse tema. Agora, alerta máximo, pessoal. As bancas adoram criar cenários complexos, misturando as exceções para confundir. A questão vai descrever um caso e perguntar se o sigilo podia ser quebrado ou não. A salvação vai se lembrar direitinho daqueles pilares da justa causa que a gente viu. Essa tabela aqui é para dar um print e salvar. Olha só a linha entregar prontuário. Quando pode? Com ordem do juiz ou com consentimento do paciente. E quando não pode? Sem autorização, nem mesmo para o cônjuge. É esse nível de detalhe que a prova vai exigir. Vamos lá, um teste rápido no estilo da prova. Afirmação na tela: o sigilo médico é absoluto e não pode ser violado sob nenhuma circunstância. Certo ou errado? Pensa rápido. Errado, né? Quem pensou nas palavras relativo e justa causa, mandou bem. Lembrem-se, absoluto, nunca, em nenhuma hipótese, essas palavras geralmente indicam uma alternativa errada em prova. Mais uma para testar. Afirmação: a LGPD considera o endereço residencial e o e-mail de um paciente como dados pessoais sensíveis. E aí, certo ou errado? Errado de novo. E essa pegadinha é clássica. Endereço e e-mail são dados pessoais, claro, mas não são sensíveis. O
O pulo do gato é se perguntar: essa informação sozinha pode gerar discriminação? Um e-mail? Não. Um laudo médico? Sim. Essa é a diferença fundamental. E para fechar, fica uma provocação. A gente está vendo a digitalização da saúde, a inteligência artificial chegando com tudo. Como é que esses princípios de sigilo e proteção de dados vão se adaptar a essa nova realidade? A prova de hoje cobra o que a gente sabe agora, mas o debate do futuro já começou. Fica a reflexão.